E esses são os 3 motivos pelos quais Coringa está dividindo a opinião e conquistando muitas críticas negativas. Depois da vinheta, a gente conversa. E aí? Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo, dedicar aqui esses minutinhos para conversar comigo. Bora falar de Coringa agora mais voltado às críticas. Vamos falar dos pontos fracos que eu acho que podem ter prejudicado o filme Coringa Delira 2. O primeiro motivo, ele vem antes da produção. O primeiro motivo é qual é a real necessidade de fazer um segundo filme. Além de ganância. Além de o primeiro filme custou pouco, rendeu muito, vamos fazer mais um. Vamos botar essa fórmula aí para funcionar de novo, para fazer mais dinheiro. Afinal de contas, o show business também é business. Me parece que com o sucesso e com o dinheiro do primeiro filme, a Warner se reuniu com o Todd Phillips e falou: olha, nós vamos fazer sequência com ou sem você. E aí ele teria dito: tudo bem, mas me dá a liberdade criativa total, que eu quero fazer o filme que tá na minha cabeça. E eles acharam o máximo. E aí o Todd Phillips ligou pro Joaquin Phoenix e falou assim: Quinzinho, vamos zoar? E aí o Joaquin Phoenix, louco como é também, topou. Vamos desconstruir esse personagem todo, vamos bagunçar tudo. E assim foi feito. Então forçaram uma continuação. A continuação não estava prevista no primeiro filme. O primeiro filme se fecha. Ele inclusive se fecha no mistério, se aquilo ali realmente aconteceu. Então já começa com essa dúvida: como fazer a continuação de um filme que não precisava de continuação? Isso pode ter sido o primeiro problema, porque aí você tem problemas de desenvolvimento de personagem, problema de cenário, problema de não estragar o que aconteceu no primeiro filme. Realmente ele passa uma sensação de que não havia necessidade daquela história. Aquela história, ela é um filler, aquela história, ela é avulsa, aquela história não tem razão de existir, não tem necessidade de existir. E pior, ela estraga e desconstrói alguns elementos de suspense do primeiro filme. Segundo motivo pelo qual o Coringa está sendo tão criticado é o próprio personagem. No final do primeiro filme, nós vemos o Coringa entendendo o que ele é, entendendo o que ele deve ser, entendendo o que a sociedade transformou. E ele vira, então, o grande vilão do Batman que nós conhecemos, e agora está livre para fazer as maiores diabruras e aterrorizar a cidade, colocar a cidade de cabeça para baixo e, em certa interpretação, punir a sociedade doente. Isso é uma coisa que transformou o Coringa em quase um herói no primeiro filme. Talvez de maneira equivocada, o público tenha visto o Coringa como um herói justiceiro que pune a sociedade pelos seus males. Quando ele dá um tiro nas fuças do Murray, ele está dando um tiro na própria sociedade que o maltratou e que o oprimiu e que humilhou. Então o público se sente vingado e o público sente que a justiça foi feita e que o Coringa, então, é o herói do filme. Essa pode ser uma concepção polêmica, até errada, mas foi uma concepção que muita gente tirou do primeiro filme. Quando você pega no segundo filme e desconstrói o Coringa, e ele volta a ser Arthur Fleck, e aí você desconstrói todo esse perfil de autoestima e de loucura e de perversidade, e transforma o Coringa de volta em Arthur Fleck, apanhando, sofrendo, gaguejando, em dúvida, você está desconstruindo a imagem que o público criou desse personagem. E o público, ao meu ver, está rejeitando esse processo, que é uma coisa semelhante ao que aconteceu com Matrix. Eu acho que as irmãs Wachowski perceberam que Matrix tinha se tornado uma metáfora de algo que elas não queriam passar quando fizeram o primeiro filme, e trataram de desconstruir essa metáfora. E o público que já tinha construído essa expectativa na cabeça se sentiu traído, abandonado. E uma coisa que o cinema atual, blockbuster, não pode fazer é provocar o público, é dividir o público. É o caso dos Últimos Jedi, que dividiu o público. Tem amem e odeiem. É o caso do próprio Matrix 4, que também irritou bastante o público, criticou o próprio fã. E é o caso de Coringa agora. Uma lição que a gente coloca, isso sendo certo ou sendo errado, não provoque o fã, não ofenda o fã. É a década do fã. Os filmes que estão adulando o fã, os filmes que estão agradando o fã, fazendo todas as suas vontades, são os filmes que estão dando mais bilheterias.
Isso é perigoso, Pablo. Isso pode gerar aí um cinema chapa branca, que é feito apenas com agrados, com mimos. É claro que sim, mas é uma realidade também. E eu acho que ao desconstruir seu próprio personagem e ao jogar na cara do público que ele escolheu o herói errado, Coringa perde também uma fanbase importante. E finalmente o terceiro motivo, o musical. As partes musicais são excessivas, paralisam o filme. Não é como se as passagens musicais construíssem a história. A história para esperar a música acabar. E aí a história continua. Às vezes eu tinha a impressão de ver um comercial. Ah, vamos parar para vender música. Não sei se a presença da Lady Gaga, vamos aproveitar que a Lady Gaga tá aqui e fazer um musical. Vamos aproveitar que ela canta muito bem, fazer um musical, que o Joaquin Phoenix também fez o Johnny Cash no cinema, também tem essa expertise. Vamos fazer os dois cantando e transformando esses delírios em delírios musicais. Coisa que estava no primeiro filme já, como embrionário, mas que é aumentado 1000 vezes nesse segundo. O excesso de música pode ter prejudicado também o resultado final de Coringa junto ao público. E eu acho que o excesso de música e o jeito que a música é apresentada pode irritar até mesmo os fãs de musical. Eu cheguei a fazer a minha crítica aqui, sem spoilers, falando, olha, quem é fã de musical vai gostar. E eu vi fãs de musical dizendo que odiaram. Por quê? Porque as músicas não foram criadas para o filme. Existe um filme chamado Across the Universe, que pega as músicas dos Beatles e tenta fazer elas se comunicarem numa história só. E essas músicas não foram criadas para ser uma história só. Fica forçado, fica pesado, fica quase constrangedor. E eu acho que isso acontece no Coringa também. Essas canções, embora clássicos do cancioneiro americano, são músicas que não se pertencem. Elas não são uma ópera. E ao transformar essas músicas em uma ópera e tentar achar conexões dessas músicas com a história, o filme perde o que os musicais fazem, que é a música ajudando a contar a história, a música empurrando a história, a música elevando a história. Coringa não, as músicas são pausas na história. Então eu acho que esse é o terceiro motivo que pode ter deixado o Coringa em maus lençóis junto ao público. Ser mais do que um musical que nem ao menos é um musical. São números musicais perdidos no meio de uma trama que acaba ficando fraca no meio de tanta cantoria. Então é isso aí, esses são os 3 motivos que eu avalio que estão prejudicando Coringa Delírio A2. O que você acha? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop e depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.